Olá, pessoal, vamos chegando aqui para nossa live. Olá, pessoal, vamos chegando aqui para nossa live. Esse é o primeiro encontro aqui. Olá, Roberto, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Já estou aqui aquecendo os motores, né, para a gente conversar. Faltam alguns minutinhos, mas é importante aqui a gente ir testando para ver tudo que está acontecendo aqui, se está tudo em ordem. Internet funcionando, a escola de samba que está lá fora, entrando no ritmo, para a gente entrar aqui na nossa passarela da AIA. Olá, Fabrício! Muito bom ter você aqui, sua energia maravilhosa. Semana passada a gente estava junto e eu fico muito feliz de você estar aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigada, querido, obrigada. Olá, nossa queridinha também, logo logo tá aqui com a gente. Oi, Amanda! Amanda, muito bom te ver aqui. Grazi! Olá, gente! Que delícia de noite que vai ser, hein? Já vi que vai ter muita gente participando e fazendo perguntas boas, hein, Sharon? Já fica atenta. O pessoal aqui é bem do bom. E aí, pessoal, vamos ver, vou mandar aviãozinho aqui para todo mundo. Vamos compartilhar. Vamos fazer todo mundo entrar nessa live e agitar o pessoal. Vai ser uma noite maravilhosa aqui pra gente. Olha lá. Chamando algumas pessoas muito especiais aqui para essa noite para ouvir sobre o tema, que é um tema muito bacana. A Margarete, olá Margarete, boa noite. Vamos lá, gente, encaminha aí para o pessoal, principalmente para quem tem os filhotes aí, as crianças, mas é uma live muito importante para a gente também, né? A gente tem que refletir aí sobre o que está acontecendo em relação a comportamento, emoção, quando a gente fala aí desse desequilíbrio e olhar aí para o mundo real e mundo digital. Seja bem-vinda, viu, querida? Muito boa noite. Mas vão falando aqui também, gente, de onde vocês vêm? Olha aqui, João Lucas, pessoal entrando aqui também para ouvir sobre o tema. Daqui a pouco eu vou apresentar a Sharon aqui, mas para quem não viu, quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre a proposta desse novo quadro da AIA. Já estou mandando aqui para um pessoal muito legal para estar com a gente. Maravilha! Bom, eu vou falar um pouquinho. Olha aqui, Itaparica, Bahia. Ai, que delícia ter Nordeste aqui. Olha lá, Xero, vamos ter gente do Norte ao Sul, Nordeste. Todo mundo falando. Fabrício de Fortaleza, terra boa, adoro Fortaleza. Eu falo que Fortaleza tá no meu coração, mas Alagoas tá em primeiro, tá, Fabrício? Mas são duas cidades maravilhosas. Sergipe, coisa boa, não conheço. Um dia eu vou conhecer Sergipe. São Paulo, Roberto. Erechinha, Grazi, linda, maravilhosa. Muito bom ter vocês aqui. Delícia. Vamos lá, deixa eu ver aqui para chamar mais um pessoalzinho para estar com a gente. Tá todo mundo aqui. Às vezes o pessoal chegando em casa, né? Mas a gente vai dar um toquezinho, pode ouvir no trânsito, já que é um tema muito bacana pra gente falar aqui. Tô colocando aqui algumas pessoas. Maravilha. Marisa, muito bom.
Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, então, o que, que é esse quadro, para quem não conseguiu ver ali o vídeo que eu coloquei hoje à tarde. Então, o Dueto Literário, ele é um quadro que eu vou trazer alguns convidados para estar falando de temas bem interessantes, relacionados mesmo a reflexões que a gente precisa fazer na nossa vida e que vem causando algum impacto que, de certa forma, movimenta ou não deixa movimentar a nossa vida, né? Então, Aya, ele é um perfil que ele vai trazer muito desses temas. Eu vou trazer pessoas para falar sobre os assuntos de uma forma muito simples, que todos entendam essa ideia, que todos compreendam o que a gente está trazendo. A Aninha, Aline, olá, sejam bem-vindas, muito bom. Marizinha também, delícia ter vocês por aqui. Muito bom mesmo. E a gente vai estar falando aqui do dueto literário, então sempre vai ter um convidado. Qual que é a proposta? Em respeito até como cada profissional ou eu falo que profissional do mundo corporativo ou acadêmico, ou pessoas que já têm uma vivência muito, muito grande sobre um determinado assunto, é respeitar também a forma como eles querem comunicar e transmitir seu conhecimento. Então, eu venho propondo para as pessoas que querem participar em live, como é o caso da Sharon, a gente vai fazer uma live. Quem quer fazer um vídeo, a gente vai fazer um vídeo. Então já tem alguns vídeos bem bacanas aí ainda para o mês de setembro e também para o mês de outubro. Eu espero que vocês gostem. A Sica também, seja bem-vinda. E aí eu vou falar um pouquinho agora da nossa convidada, né? Bom, primeiro que eu convidei a Sharon para a gente estar falando sobre esse tema, porque ele vem impactando de uma forma muito direta, né? Essa questão da gente viver em sociedade quando a gente fala de um desequilíbrio entre o convívio entre o mundo digital e o mundo virtual, o mundo digital e o mundo real. E aqui vale dizer que as redes sociais e os dispositivos digitais sendo utilizados de uma forma muito acelerada e até em desequilíbrio, vem causando aí alguns impactos na questão emocional, física, mental e comportamental das crianças, dos jovens e também dos adultos. Então, aí nesse sentido, a gente veio trazer esse tema, que é o Brain Rot. A Sharon vai falar um pouquinho mais pra gente do que significa isso, ou o que ele vem causando. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que aqui não é nenhuma provocação, ou no caso, você está causando movimento. Olá, Derbal, autor querido. A gente não está causando nenhum movimento avesso ao que é positivo para o nosso progresso. Aqui a gente está falando realmente de uma forma de alertar, para que a gente possa, inclusive, fazer com que as crianças e a gente mesmo, a gente tenha um desenvolvimento de vida mais saudável. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da Sharon, tenho aqui um descritivo dela, né? Então a Sharon, ela é mãe da Laurinha, neurobióloga formada pela PUC Paraná, mestranda em Educação em Novas Tecnologias de Ensino, especialista em Neurobiologia Interpessoal pela Mindset Institute, Califórnia, é apaixonada pela plasticidade da vida, isso me chamou a atenção, fundadora da SUP Brain Academy. Então eu vou chamar aqui para falar com a gente a Sharon. Vamos lá. Sharon, vamos ver se você recebeu aqui o convite. Querida, boa noite! Boa noite! Muito bom ter você aqui. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz, Rita, com o convite. Muito, muito obrigada. E vocês me escutam bem? Tá tudo certinho com áudio? Álvaro, tudo certinho. Aqui para mim tá tudo ok. Com vocês também, pessoal? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Maravilha. Incrível. Bom, Chero, fala um pouquinho aqui pra gente da sua trajetória, de onde surgiu esse interesse de falar sobre neurociência, falar também sobre essa questão de cuidados, né? Enfim, que a gente tem em relação à vida. Conta um pouquinho aqui pra gente. Tá. Bom, a minha curiosidade com a neurociência começou lá atrás, quando eu tinha uns 15, 16 anos, não, foi mais, com 17 anos, que foi quando eu comecei a namorar. E o meu namorado da época, ele sofreu um acidente, eu tava junto com ele caiu de uma pedra, foi um negócio bem terrível, assim. E ele bateu a cabeça e convulsionou. E ninguém ali conseguiu ajudar, porque imagina, né? Eram
vários adolescentes juntos e eu consegui ali ajudar ele, por mais que, né, estivesse naquela loucura toda. E, enfim, ele ficou tudo bem, tudo certo. Só que aquilo me despertou uma curiosidade muito grande por entender ali os mecanismos, né, de funcionamento neural. Ali eu comecei a estudar por hobby, por esporte mesmo, né? Porque era uma coisa que me chamava atenção. Anos luz depois, surgiu a minha filhinha, né? A Laurinha nasceu. E num momento específico ali de dificuldade em casa, porque eu sou divorciada, né? Então, muitas vezes eu usava de telas da televisão, mais especificamente, para deixar ela ali como uma babá e eu consegui trabalhar. E num belo dia, depois enfim, de um acontecimento, eu percebi que ela ficava por mais de 4 horas quando a gente Oh, chegava em casa na tela, porque eu precisava trabalhar e não tinha o que fazer. E nessa de, não, eu só vou responder um e-mail, eu fiquei ali mais de 4 horas trabalhando e ela assistindo TV. E nesse momento que ela, né, veio, me chamou a atenção e falou, mamãe, eu quero te ver, né, eu quero você. Ali eu percebi o quanto eu deixava ela em frente a uma tela, porque eu precisava terminar a demanda do dia, né? Então, esse foi o primeiro acontecimento. O segundo foi quando eu estava fazendo uma festinha do pijama lá em casa para as amiguinhas dela e eu nunca deixei assim elas usarem o celular porque uma criança pega o celular, vira, eu brinco que vira um zumbi, né? Todo mundo fica em volta ali e acaba. isola também. Uhum. Então, nesse dia, ah, bom, as meninas já chegavam e deixavam, quem tinha celular já deixava na bancada. E uma dessas meninas recebeu, então, uma mensagem, ela pediu para ver, eu deixei, né, até porque podia ser a mãe, enfim, e ela ficou muito constrangida. E eu senti que ali tinha alguma coisa errada. Então, naquele momento, eu tentei entender o que estava acontecendo, dar um suporte ali para ela, só que ela ficou um pouco receosa, então eu distraí as outras crianças e chamei ela para conversar. Ali ela me mostrou que faziam 3 meses que ela estava recebendo conteúdo pornográfico de Oh, uma pessoa que se passava por um amiguinho da escola. Aquilo, ai, Rita, assim, toda vez que eu conto essa história me arrepia, eu porque imagino. questão de incapacidade e invasão, ela é terrível. E não tem algo pior, assim, de parecia que aquele indivíduo estava sentado na minha mesa de jantar dentro da minha casa. E eu me senti completamente incapaz mesmo diante daquela situação. Então, juntou esses dois fatores, né? O tempo que eu sabia que muitas mães, muitas famílias acabam deixando os seus filhos, né, dentro de dispositivos digitais, porque enfim, a nossa demanda, ela Tem acaba outras existindo atividades até que precisam dar atenção, né? e a gente acaba sendo engolido por essa loucura da produtividade, né? E então juntou esse fato, juntou 2 vezes aqui, né? Redundante, junto com esse acontecimento que ele foi bem marcante, assim. E a mãe dela é uma mãe super zelosa, que olhava o celular todos os dias, que cuidava. Só que a gente não consegue dar conta. Se eu abrir meu WhatsApp agora, abri agora há pouco, tinha 80 notificações só de hoje. Então, eu não consigo dar conta do meu. Imagine dar conta do meu filho. Por mais que por mais que os pais cuidem, é muito difícil fazer essa leitura minuciosa, porque aquela pessoa se passava por um amiguinho da escola. E nessa passada, realmente passava. Só que ao ler a conversa de uma maneira mais crítica, dava para perceber que era um personagem construído em cima das respostas que a criança mesmo forneceu. E aquele indivíduo já sabia aonde ela morava, já sabia o horário da escola. E aí, quão vulnerável está a criança, né? E a gente tem essa falsa sensação de que, estando em casa, estão seguros, né? E que o mundo digital ele está protegido, né? Eu acho que esse é um ponto também que fica como alerta. A gente acha que às vezes assim, poxa, eu vou deixar aqui no digital que está dentro de 4 paredes, está sob o meu olhar, só que você vê que existe uma comunicação muito ardilosa em relação às crianças nesse tipo de abordagem. Então a gente precisa de um alerta mesmo. E eu gostaria até de te ouvir um pouquinho, Cheryl, pegando aqui o mote principal, né? A gente está falando do fenômeno brain rot. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que esse uso excessivo de telas interativas, né, que você até chegou a comentar comigo, ele pode comprometer seriamente a função executiva do cérebro.
né? Isso. Então, comenta um pouco sobre isso e até as consequências que isso pode causar e a relação também com o próprio fenômeno brain rot. Tá. Vamos lá. Esse fenômeno, então, explicando, né, pro pessoal que não é tão íntimo assim desse termo, né? Ele surgiu de um meme, de uma brincadeira, né? E se propagou aí rapidamente pela internet, como os memes costumam fazer, né? Então, significa que o cérebro está apodrecendo, né? Por conta desses conteúdos que são assistidos e passados de maneira muito rápida e muitas vezes são rasos ou são só entretenimento mesmo, né? Então, hoje, segundo a Common Sense Media, a gente tem um levantamento aí do tempo de tela das crianças com relação ao uso para entretenimento. É bom deixar isso bem claro e bem dividido, que educação é uma coisa, entretenimento é outra. Então, dentro Sem gente. que acaba colocando tudo no mesmo balaio e são coisas diferentes, né? E esse levantamento, ele foi um levantamento gigantesco, e ali constatou-se que as crianças hoje passam, em média, de 5 a 7 horas e 36 minutos dentro de um aparelho, olhando redes sociais, e mais de 5 horas são destinadas a vídeos do Instagram, TikTok ou YouTube, tá? Aqui vale um alerta muito grande, que por lei, crianças menores de 13 anos não deveriam ter acesso a nenhuma rede social. Isso inclui o YouTube Kids, que não foi projetado para criança. Então, alerta número 1. Vendo, Agora, gente, a Sharon fez uma observação importante no começo em relação à própria comunicação, gente, pessoas invadindo, né, esse espaço das crianças e até indo para um lado muito negativo, né? E agora esse outro ponto em relação a você ter muitos produtos digitais que não são para as crianças, se vendem dessa forma e acabam até impactando de uma forma muito negativa também. muito demais. Então, o cérebro da criança, ele está em formação, né? Mas o que significa essa formação? Ele está passando por um processo que a gente chama de mielinização. Então, é como se fosse uma gelatina que está envolvendo os neurônios. E o que que isso faz? Ele alimenta, dá suporte, protege e torna as conexões mais rápidas também. Esse processo ele é longo e ele demora muito tempo para acontecer, tanto que aqui dentro do meio acadêmico a gente já considera, né, os cientistas já consideram um adolescente até os 24 anos. Tem alguns autores, pesquisadores que falam em 30 anos, porque toda essa parte aqui do córtex pré-frontal é a última a se maturar, a criar essa gelatina que a gente chama de células da glia, né, que toda a baía de mielina ali, que vai dar esse suporte para esses neurônios, tá? Esse é o ponto 1 aqui. 2. Como ele está em formação, a gente não sabe ainda o porquê, mas o excesso de estímulo visual vindo das telas, ele retarda ou para este processo. Então, a mielinização, ela não tem como ser revertida depois. Então, não tem como a gente recuperar isso. Ou se tem, a gente não descobriu ainda, né? Tá sendo estudado. Um exemplo interessante de usar são as pessoas que contraíram Covid. Algumas delas tiveram esse defeito, esse distúrbio, este processo da mielina afetada aqui na parte ocular. Então, algumas pessoas pararam de enxergar cores. Esse foi uma das consequências ali do Covid. E essas pessoas ainda não voltaram a enxergar as cores, porque não conseguiram ter essa mielina, né, dos neurônios aqui responsáveis pela visão, tá? Então, se isso está acontecendo com a função executiva, que é o gerente mora, é quem controla tudo, o que ele está afetando? Está afetando a memória, a tomada de decisão, o potencial de aprendizagem, o foco, o autocontrole. Então, é uma consequência, uma gama gigantesca que nós, muitas vezes, não temos acesso a essa informação e não sabemos que esse problema ele é tão grande e que muitas vezes pode ser irreversível. E Sharon, você comentou sobre essa questão até de conteúdos rápidos, curtos. Eu cheguei a ler que, por exemplo, conteúdos de 15 segundos, seria esse
tempo mesmo, como é que você vê isso? O que seria? Você até falou dessa diferença, né? Existem conteúdos com foco em aprendizagem e você tem aqueles que realmente vão pensar em um entretenimento. O que seria um conteúdo que a gente poderia falar que é um equilíbrio para que você tenha, assim, uma... Não só essa questão de ausência da memória, ou o que a gente fala assim, poder trazer com que uma criança, um adulto, um jovem, ele faça uma análise crítica. Qual seria, pensando em vídeo, o que você sugere, ou que você já leu, de repente, que tem alguma coisa nesse sentido? Tá. É, uma palavra-chave que eu gosto sempre de usar, acredito que eu já tenha falado isso nas nossas conversas, é intencionalidade. O que é que você quer com aquilo? Né? Por que que o seu filho está com um telefone celular com acesso livre à internet na mão? Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso que ele fique quietinho neste momento. Ok, então saiba dos perigos. Né? Saiba que dentro da internet é um guarda-roupa de Nárnia, que você entra no universo paralelo, onde tem acesso a diversas coisas malucas que você nem imaginaria que estivesse, né, exposto àquilo. Antes de responder a sua pergunta, eu participei de uma palestra dentro da Assembleia Legislativa agora, semana passada, e um dos doutores ali, ele trouxe um estudo de caso onde a menina de 11 anos tinha TikTok. E ele perguntou para ela, né? Não, a sua mãe sabe que você tem? Não, ela sabe. E ela sabe dos perigos que você está exposta? Ai, não, não sabe, só que eu sei. Então eu prefiro nem falar para ela. Então, olha só, né? O que a gente está ensinando para as crianças? Que não respeitar a lei é um estilo de vida ok, né? Porque a gente está burlando a lei. Então, a lei serve para quê? Se não está sendo seguida, né? Então, é uma gama aí gigantesca. Voltando para o foco, então, e vídeos rápidos. Teve um estudo de 2008, se eu não me engano, da A gente está falando de Microsoft. 2008, a gente está falando de ontem, já tem um tempo. Tem um tempo já, ele é bem antiguinho. Se eu não me engano, é 2008, da Microsoft, que mostrou que hoje o nosso foco atencional de nós, seres humaninhos, vulgo sapiens, está igual a um peixinho dourado. Sabe aquele peixinho de aquário? Inclusive, eu vi que é a primeira geração de filhos que tem realmente uma questão cerebral, acho que é mais inteligência menor do que a dos pais, alguma coisa nesse sentido, né? Que realmente é algo que também está retrocedendo, vamos dizer assim. Isso. Então, é a primeira vez na história da humanidade com nossos 200 milhões de anos, não lembro mais, enfim, que o QI, né, ele foi inferior à geração antecedente. E muito se relacionou, né, com o uso excessivo de telas interativas voltadas para entretenimento, rede social e jogos, né? Mais uma vez, lembrando que educação é uma coisa, jogos é outra. E, né, rede social é outra. Então, assim, quando eu trouxe a palavra intencionalidade, ela é muito real. Tô aqui rolando a timeline durante 15 minutos, porque preciso relaxar, tô dando um tempo aqui, quero me divertir, quero me distrair. Maravilhoso. Tô assistindo um vídeo aqui de 15 segundos também, de 30, 1 minuto e meio, sei lá, para reforçar o conteúdo, porque eu tô estudando ele e esse Reels que eu salvei é um conteúdo chave. Maravilhoso. Reforço Então, tudo de conteúdo, né, Sharon? Esse é o ponto. Exato. Reforço de conteúdo. Então, tudo depende da intenção. O que eu quero com aquilo, né? E sempre fazer um exercício de lembrar. O recordar, de puxar ali a memória, ele é maravilhoso. É um baita exercício. Tá na academia ali, ó, puxando um supino, né? Uma academia cerebral. Então, tenta recordar. Assistiu, por mais que esteja ali nos seus 10, 15 minutos de entretenimento, tenta lembrar do que você viu. Tenta questionar o que está naquele vídeo. Se você está com seus filhos, ensine eles a fazerem isso, né? Tá, você está assistindo isso por quê? Você concorda com o que está sendo falado? Você entendeu o que a pessoa que fez esse vídeo quis dizer? De onde vem, para onde vai, como vivem, né? Uma coisa meio Globo Repórter, assim. Vamos fazer uma análise desse vídeo, né? Eu brinco que o meu papel de mãe é ser mãe comentarista. Então, quando a Laurinha está assistindo alguma coisa e eu estou junto com ela, quando acaba um filme, a gente conversa sobre, quando acaba o desenho, a gente conversa sobre. Então, o que aconteceu?
né? Qual foi a situação? O que que você aprendeu? Concorda, não concorda? Então, fazer com que a criança tenha essa leitura de cenário, né? E crie bagagem também. Interaja, né? Porque a gente ouve muito também que essa questão de estar dentro do mundo digital o tempo todo faz com que exista um isolamento social muito grande. A gente fala que é uma geração que, inclusive, ela não está sabendo como conviver em sociedade. Ela prefere ficar realmente isolada dentro do mundo dos games, do mundo das redes sociais, e isso vem causando até realmente questões mentais muito sérias, né? Queria até que você falasse um pouquinho também dessa questão da produtividade, do sono, porque a gente sabe que ficar direto em tela, isso também vem impactando bastante no sono da gente. Sim. E é uma coisa meio cultural, assim, a gente não dá muito valor ao sono, né? Tá dormindo é preguiçoso, né? Então, pera, calma, vamos alinhar aqui o conteúdo. A gente precisa entender que o sono, ele é essencial para a vida, assim como nos alimentarmos, assim como respirar, o sono é fundamental. Houve uma perguntinha aqui, tanana, posso ler, Rita, ou você quer ler para gente? Pode, claro. Eu leio aqui, ó, o Roberto falando pra gente que é necessário um consumo ativo, pois atualmente as pessoas têm dificuldade de se concentrar em conteúdo, principalmente os mais densos. É uma grande verdade. A gente vê que há uma dificuldade, primeiro, em focar, né? E aí você também tem uma própria dificuldade em relação a você interpretar aquele conteúdo, fazer uma análise crítica. E justamente porque a gente está muito habituado a essa questão desses conteúdos muito rápidos, né? Uhum. Teve um estudo do Álvaro Machado Dias. Para quem não conhece, recomendo. É um neurocientista brasileiro, colunista da Gazeta do Povo. Ele é fantástico, fantástico, fantástico. E o estudo dele foi exatamente sobre isso. Então, hoje é a geração que está mais conectada, só que essa conexão, ele fala muito do povo brasileiro, né? Ah, o povo brasileiro é conhecido pelo quê? Pela felicidade, né? Futebol, carnaval, caipirinha. Então, ele traz vários elementos que estão ligados a entretenimento, diversão, né? Só que a nossa taxa de pessoas doentes, né, com esses distúrbios e transtornos mentais, ela aumentou assim de um jeito muito grande. Então, cadê o povo feliz, receptivo, caloroso, alegre, né? Se perdeu. E se perdeu onde? Então, muitos estudos, saiu um livro sensacional agora, que eu indico também. Boa, vai indicando bastante livro, eu gosto muito de indicação. Do Jonathan Haidt, que se chama Geração Ansiosa. Então, Ai, ele cheiro, olha ele aqui! Minha última aquisição, gente, precisa. Todo mundo precisa ler esse livro, tá? Aqui a gente tá falando, não é só. Inclusive, quem me indicou foram terapeutas, educadores. Eu tive um grande amigo também, parceiro, que fala muito sobre inteligência artificial. E ele também trouxe para a gente olhar muito essa questão do quanto a gente está se tornando muito ansioso diante do uso exagerado de redes sociais, dispositivos digitais, exato. enfim. E ele faz, no comecinho do livro, ele faz um levantamento, assim, né, quase que global. Então, ele linka vários conteúdos ali, vários momentos históricos e faz toda essa ligação. Então, de onde vem, né, essa geração ansiosa? E muito se relacionou, né, com a entrada dos smartphones na vida, principalmente dos jovens, né? Então, aqui, com relação ao isolamento social, nós temos, então, um universo de pessoas e de possibilidades aqui na palma da nossa mão que a gente carrega para todos os lugares. Um outro estudo, linkando com isso também, é que estamos diante de uma geração que mais lê, mas lê de forma superficial, que traz muito o que o Roberto comentou. Então, assim, o processo de leitura, ele é muito complexo e único para cada um. Quando a gente lê de forma crítica e relacionando pontos e refletindo sobre aquilo, ou até mesmo livros como Harry Potter, que são de histórias, né? Nós viramos coautores daqueles livros. Então, quando você lê a descrição do personagem, aquele personagem ele vai ser único, porque ele existe dentro da sua cabeça. O do filme nunca vai se comparar, né? Jamais. Porque o que a gente cria é muito grandioso. Então, nós nos tornamos coautores e ativamos diversas áreas, né, do cérebro. E quanto mais a gente reflete e cria conexões, essas assimilações elas vão se tornando mais profundas.
Então essas conexões vão engrossando mesmo, vai engrossando o caldo, né? E quando a gente só rola a timeline, nem prestando atenção, tá? Né? Eu fiz aquele vídeo de chamada, os últimos 5 vídeos que você assistiu, você lembra do conteúdo? Olha os comentários ali, né? Que maravilhoso. Às vezes eu sabia a pauta de alguns, mas não lembrava do conteúdo, né? Eu nem lembrava de nada. A gente acaba fazendo, eu diria que não é nem uma leitura dinâmica. Pela leitura dinâmica você ainda consegue ter começo, meio e fim. Mas muitas vezes você põe um texto para uma pessoa ler, ela deduz, porque ela leu a primeira parte, a última, e fala, foi isso que falou e pronto, acabou. E não é bem assim, a gente sabe. Ó, vai um comentário aqui da Amanda, bem interessante. Ó, a dissertação de mestrado do marido dela foi a respeito de tecnoestresse, estresse causado pelo uso de tecnologia. E em 2016 já se falava muito disso, né, em relação a esse estresse causado Sim. pelo uso, enfim, da tecnologia de forma acelerada. E aqui eu queria até fazer um comentário, porque às vezes as pessoas podem falar assim, né? Ah, mas poxa vida, o mundo digital ele proporciona ali, eu tenho um chat, eu posso conversar, eu posso trocar ideia, eu posso construir algumas ideias. A gente tem que pensar que o contexto do mundo digital ele está assim para facilitar muito a vida da gente. Eu, por exemplo, trabalhei durante 2 anos dentro do esquema home office, 100% online. Vi muitas vantagens nisso, tá? Aquela questão de ganho de tempo, do ir e vir, você ter recursos, inclusive, para fazer reunião, e aquilo funcionava e funcionava bem. No caso do meu trabalho, que exigia até uma posição mais introspectiva, eu tinha o uso do tempo até de uma forma mais completa, às vezes até ultrapassava, mas eu sentia muito a minha cabeça cansada. E até ia Uhum. falar isso para você, Cheryl, que como a gente fala assim, ficar muito em tela deixa realmente a gente muito sobrecarregado. Tem uma diferença. E eu até falo, quando eu até comecei a fazer atividade física, não só para a questão de fica sentado o dia todo, você tem que se policiar para levantar, e aquilo causava até um formigamento nas pernas, mas eu comecei a fazer atividade física para realmente ativar a energia. Bora, bora, desce da cabeça, vai para o corpo, que é para justamente a gente conseguir, né, fazer com que flua toda a informação, você não sinta um cansaço e um estresse exagerado. Você Uhum. pode comentar um pouquinho para a gente até dessa questão do efeito, né, esse efeito de ficar muito em tela em relação ao cérebro? Sim, o nosso cérebro ele consome dentro do nosso sistema fisiológico aqui do nosso corpo em torno de 20% da nossa energia. E ele corresponde a 3% do nosso peso. Então ele consome bastante, né? Bastante energia. Então, quando a gente passa ali muito tempo, né, envolvido nesse trabalho cognitivo que exige atenção e tudo mais, é natural que a gente fique cansado, né? Então, o ideal é proporcionar uma variedade de outras atividades durante o dia. Qualquer atividade física é essencial, assim como o sono também para a nossa vida, né? 80% dos neurônios estão ligados ao movimento. Nós precisamos nos mexer. Claro que desses 80 também inclui ali os movimentos internos, né? Respiração, né? Todo o sistema digestório, cardiovascular, enfim. Mas nós precisamos nos movimentar. Quando a gente faz uma atividade física, nós respiramos melhor, mandamos mais oxigênio para o nosso cérebro. Atividade de alta intensidade, quem me segue aqui vê que eu busco postar todos os dias ali quando eu vou para academia e falo sobre a alimentação do neurônio, né? Mas o que é isso? Então, exercícios de alta intensidade, se você conseguir, né, ali na bike ou na esteira, na própria musculação, enfim, aí temos uma possibilidade aí, várias possibilidades, né, de atividade física. Eles produzem um alimento, é tipo um adubo para o cérebro, que a sigla dele é BDNF. O nome é gigantesco, não vou nem falar, porque só vai travar a língua aqui. Mas ele serve como alimento para os nossos neurônios. E eles são essenciais. Então, vale 20 minutinhos, se conseguir, 15. Não deu tempo, dá uma volta na quadra, qualquer coisa, mas precisa se movimentar. Então, além, né, da produção de BDNF, da oxigenação, a gente consegue entrar num outro estado que pode ser chamado de mind wandering. Então, é aquela viagem, sabe? Tá ali viajando. Aquele momento que você não faz nada,
No banho isso acontece muito, né? Em caminhadas isso acontece muito. Quando está em contato com a natureza também acontece, que é esse estado de relaxamento onde o seu cérebro não precisa entregar nada para ninguém e ele consegue se integrar. Então, ali a gente tem vários momentos de insight, algumas reflexões, né? Pensamento criativo. Então, essa necessidade de ter essa bagagem, essa abrangência e diversidade de atividades, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Maravilha. Então, esse momento de pausa, ele é essencial. A gente precisa dele. Eu falo que é um respiro, né? Um respiro para a mente. E aí tem um outro ponto que a gente conversou, Sharon, que me chamou muito a atenção. Aí voltando um pouco nas nossas crianças, nos jovens, que é justamente essa questão da mediação parental. O quanto é importante para o desenvolvimento intelectual, né, e também emocional das crianças e dos jovens, existir essa mediação. Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse tema que é, enfim, essencial. Sim. Deixa eu antes parabenizar a Amanda pela tese do marido dela, porque eu fiquei com isso na cabeça e não fiz. Amanda, se puder, eu quero ler também, viu? Porque vai ajudar na minha. Eu faço a ponte, hein? Então, vamos lá. A gente entra num leque de informações que podem ser exploradas também, tá? A primeira delas, que eu considero muito importante, que eu quero chamar a atenção de todos, é na ativação de um sistema que a gente chama de sistema de ressonância. O que é isso, Sharon? Sabe quando você boceja e a outra pessoa boceja também? Então, aqui a gente está trabalhando com os neurônios espelhos de uma forma inconsciente, tá? Esse sistema de ressonância, ele é ativado quando a gente olha para a pessoa. Então, aqui o dispositivo digital, ele não possibilita isso de uma forma muito legal, tanto que já existem IAs que sempre convergem o olho para a câmera, né? Para dar essa sensação de que a gente está olhando no olho da pessoa. Quando a gente trata de famílias, de mães que estão amamentando os seus filhos e não estão olhando para eles, estão aqui rolando uma timeline enquanto a criança está se alimentando, é um problema gigantesco. Porque a gente não tá, essa mãe não tá ativando esse sistema de ressonância que vai criar e participar aí de um outro sistema que se chama sistema do apego. Então ela tá deixando de criar vínculo com aquela criança. E isso é muito grave, porque as crianças precisam se sentir seguras. E não existe um meio grávida, sabe, nessa situação. Ou ela está segura ou ela está correndo perigo. E isso de forma muito instintiva, né? Então, precisamos olhar nos olhos das pessoas. Quando a criança te chamar, pais, mães, para responder qualquer pergunta que eles tiverem, e por mais que você esteja muito concentrado no computador, escrevendo algum e-mail importante, para e olha no olho dessa criança. Porque ali você vai estar conseguindo conversar com ela de uma forma efetiva, onde ela se sinta segura, onde ela sinta que ela está tendo a sua atenção. Não lembro de quem que é essa frase, mas a atenção é um dos primeiros amores. Não lembro qual foi a pessoa que disse. Muito lindo. Nossa, a atenção ela é muito valiosa, né? Então, olhe no olho das pessoas, olhe no olho do seu filho, da sua filha, porque se não olhar, ele vai se sentir em perigo. E se ele não se sente seguro com você, que é pai, com você, que é mãe, com quem que ele vai se sentir seguro? Se ele tiver alguma dúvida, né, alguma curiosidade, quem que vai sanar isso? É o Google? O que o Google está ensinando? Será que é aquilo que você gostaria de passar para o seu filho? Será que são os mesmos valores? Será que é o mesmo conceito? Então, esse é o primeiro. E acho que é o mais importante. E não sei se eu falei Não, muito. eu acredito que essa conexão ela é muito importante. Você está falando de pais e filhos, mas a gente tem um ponto até, inclusive, por exemplo, líder e colaborador. A pessoa vem falar com você, você está lá assim, tac, 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 você não está dando atenção nenhuma. Como é que você quer formar, desenvolver também as pessoas dentro da sua equipe se você mal dá atenção? Então a gente precisa realmente parar, né? Parar para dar uma olhar, para olhar ao redor e conviver em sociedade. Acho que está faltando muito isso.
e a gente vê as pessoas muito pilhadas, muito... A ansiedade, ela vem afetando de uma forma até muito agressiva. E aí até falar dos extremos, né? A gente está falando aí desse uso exacerbado quando você traz a questão da violência, então a gente teve essa invasão de ambiente, quando a gente falou de uma criança. A gente fala também da própria questão de as pessoas não conversarem mais. Então, qualquer coisa, olha aqui, fala comigo. Não existe, fala no meu perfil, mas não existe mais aquele tete a tete. Né? As pessoas se evitam até dentro de um contexto Sim. pessoal, e isso é muito negativo. E a gente vê que não tem mais uma interatividade. As pessoas estão se isolando cada vez mais. Né? E a gente até fala, né? Eu ouvi essa frase recentemente. A tecnologia ela afasta da questão social. Então a gente precisa realmente usá-la de uma forma o mais correta possível. E aqui, de novo, gente, a gente não está falando assim. Eu vou até corrigir a minha frase, né? O correto, de forma equilibrada. A gente tem que conviver nos dois mundos, sim. A gente precisa estar dentro desse contexto que vai fazer com que o nosso progresso exista, mas a gente não pode viver de uma forma desequilibrada até dentro de um mundo do outro. Eu até queria citar um exemplo, Cheryl, da gente, né? Nós tivemos aí, eu conheci a Cheryl dentro de um curso de autoconhecimento e foi muito interessante porque nós tivemos uma tarefa prática. Melhor dizendo, duas, que para mim foi um desafio. A primeira era a prática do silêncio, não sei quem aqui já fez a prática do silêncio. É muito interessante para a conexão consigo mesmo. E eu falo que foi fantástico. Eu viro e mexo, eu levanto e eu faço essa prática do silêncio durante um período. E a questão de ficar 4 dias sem utilizar o celular. E para mim foi uma experiência assim diferente, porque eu consegui me desvencilhar do celular não usando. Não era possível usar o celular mesmo, a gente era proibido de usar. Mas eu tinha uma bolsinha que cabia o celular. E eu andei com ela até o terceiro dia. Parecia que eu precisava estar com aquele negócio acoplado. E se ele saísse de perto de mim, ia me dar uma ausência, uma coisa ruim. Nossa, eu não vou me comunicar com o mundo. E é um pouco do que a gente vive vivendo hoje, né? As pessoas não conseguem, sai sem o celular, volta lá dos cafundó para pegar o celular, manda o Uber entregar o celular, porque não pode ficar sem o celular. Sim. Ai, a Tamara tá aqui, maravilhosa. Beijo. Que legal. É, é, é um vício comportamental, né? Então, Sim. o vício comportamental, ele é perigoso demais, porque a gente não consegue ter a real dimensão da capacidade destrutiva que esse vício tem, né? Quando a gente fala de um viciado em drogas, fica muito claro, né, quais são os comportamentos que ele tem, aquele posicionamento mais eufórico, mais incisivo, descontrolado, né? Mas a gente vê isso hoje com a tecnologia. Só que isso pode ser confundido com outras coisas, porque esse tipo de vício comportamental ele é muito difícil de ser detectado, até porque, como você disse também, nós estamos com a tecnologia hoje no nosso bolso mesmo, e nós trabalhamos com ela, né? Pagamos conta, nos divertimos, falamos com pessoas, então é muito difícil sair. Por isso, esse trabalho de conscientização para o uso consciente e intencional dessa ferramenta, que pode ser maravilhosa, poderosíssima, mas também pode levar à destruição. Então, como você trouxe muito bem, Rita, o equilíbrio, né? Como tudo na vida, ele é essencial, né? Bom, eu queria também falar de um ponto, não sei se vocês viram, depois, não saiam da live, hein? Vejam depois ali que eu coloquei no Stories, um vídeo. Eu tenho colocado música, um vídeo, enfim, eu gosto de pesquisar muito porque eu acho que a música tem que fazer parte da vida da gente, principalmente para começar bem a semana. Mas esse vídeo me chamou a atenção, porque me trouxe ali uma reflexão profunda até em relação a como eu me via, né? Então, é um rapaz dançando e ele está plugado, né? Então, esse lugar, eu fiquei pensando, nossa, será que a tecnologia me controla? Eu controlo a tecnologia? Essa não é a palavra a ser utilizada, não tem que ter controle de nada, a gente tem que dançar com o movimento, né? E fazer com que a tecnologia seja assim um facilitador cada vez mais pra gente. Então depois eu queria até ouvir de vocês, sabe? Comenta lá, eu vou fazer depois um resumo aqui de alguns insights da nossa live, colocar algumas dicas que a gente vem falando aqui. E eu gostaria de ter o comentário de vocês relacionados até a esse vídeo, porque ele causa, assim, sabe, aquela coisa... A gente sempre fala, né? Poxa, eu acabei de falar que eu quero comprar
um fone. Aí quando você vê, vem a propaganda do fone. Então a gente sabe que tudo está sendo monitorado. Então a gente Uhum. precisa também ver até onde, até que ponto a gente deixa isso acontecer, né? Então esse vídeo ele me causou assim muito um misto de sentimentos. Eu quero ouvir depois que vocês falam sobre ele, tá? Esse plug humano, eu falo que é dessa forma. Bom, e aqui eu vou falar só de uma dica que tem tudo a ver aqui com a gente quando a gente fala dessa questão desse equilíbrio, né? O equilíbrio precisa existir entre o conviver no mundo real e no mundo digital. E a Sharon falou, né? Ela já falou de vários livros que ela leu, que ela vem sugerindo. E um dos pontos aqui que ela trouxe pra gente é justamente a leitura de livros. Então, Sharon, eu queria ouvir de você se existe diferença entre você ler um livro digital, entre você ler um livro impresso, um livro físico, quando a gente fala desse trabalho de fortalecimento, eu vou usar assim, você até me corrige, do cérebro. Sim, existe uma neurocientista que trabalha só com isso, com leitura. Ela se chama Marianne Wolf, é maravilhosa. E é o cérebro no mundo digital, se não me engano, é o livro que ela trata bem disso. E ela fala sobre essa diferença entre ler no digital e ler o impresso físico, né? Quando a gente está com o livro de verdade na mão, aqui, tem o cheirinho do livro, tem toda essa noção espacial. Ah, tá no começo, tá no final da página, na página qual, frente, trás. Então a gente tem essa noção espacial que no digital acaba se perdendo, porque é uma tela reta, né? Então tem uma diferença sim com relação a essas inteligências que são outras inteligências. Então sim desenvolve de uma maneira diferente. Ela acaba sendo mais completa com o físico. Não que no digital não vá absorver o conteúdo, não, não é isso. Mas a gente tem um outro tipo de trabalho, né? Você está ali recebendo a informação, está refletindo sobre aquilo, consegue fazer a anotação, só que com o físico tem essa diferença de ativar outras áreas. Então, você ativa os seus 5 sentidos, ou 4, né? Não, não vai comer o livro, por favor. Mas Embora alguns tenham um cheiro muito gostoso, eu cheguei a publicar um que tinha cheiro de café. Menina do céu. Você tinha ficado toda hora assim, ó, cheirando aquela capa que exalava o cheirinho de café, era muito bom. Mas até falando para vocês, gente, a Bienal tá acontecendo aqui em São Paulo. Eu tive 2 dias lá. Fiquei muito feliz em ver a quantidade de pessoas interessadas no universo dos livros, mais ainda de ver muitos jovens. E aqui vale colocar para vocês, porque eu até ouvi um depoimento de um pai, né? Ele falou assim: Nossa, meu filho não lê, ele não lê, não gosta de ler. E eu falei, mas você lê? Então a gente tem que falar muito assim, o quanto você é um exemplo para o seu filho em relação a algumas práticas. E ele falou, eu leio um livro ou outro, tal. Mas eu falei para ele, o que você tem que pegar principalmente é o que ele gosta, né? Então a gente sabe que tem, enfim, livros de diversos tipos. Eu até perguntei para ele, seu filho gosta de game? Ah, gosta. De repente um livro que traz um HQ, que traz uma história de um game, que vai de repente trazer a solução de um determinado jogo. E o importante é começar aos poucos. Eu falo muito isso, eu bato muito na tecla, né? Um capítulo por semana. De repente, do livro, o livro você vai ler, às vezes, um capítulo por dia. Tenha um livro sempre do seu lado, né? E eu falo, gente, que até pela essa questão da ansiedade. Dia desses aí eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E sim, respondendo WhatsApp, respondendo inbox do Instagram, tava mexendo também aqui nos meus e-mails e tendo que olhar alguns textos e eu não conseguia ter atenção. E eu senti mesmo, sabe, o coração acelerar. Batia forte. E aí veio na minha cabeça. Eu falei, acho que é a consciência, né? Pega um livro. Foi bem assim, pega um livro. Eu peguei, eu comecei a ler esse livro. Foi como se estivesse realmente desacelerando. que legal. E até essa questão da concentração que eu precisava ter para um texto que eu precisava analisar, ela voltou. Eu achei isso muito interessante, o quanto esse comportamento da gente em realmente buscar algo que te dê o foco, e eu acredito que a leitura faz muito isso, né? Muito. Faz com que a gente volte, né? Volte ao nosso centro para poder também ter uma atenção plena a determinados assuntos. Uhum. Aqui, a diferença do livro físico pro digital, ela é bem importante quando a gente trata, então, de referência para criança. Se eu estou lendo no meu celular, a criança não sabe se eu estou lendo, se eu estou trabalhando ou se eu estou assistindo videozinhos em qualquer rede social. Então, a importância de ter o físico mesmo, né, para servir de exemplo para as crianças, ele é
essencial. Então, aqui a gente vê uma diferença bem grande mesmo, né? Com relação a ajudar a concentrar, ajudar a ter foco, sim, trabalha muito. Inclusive, quando eu trouxe a questão da baía de mielina lá no começo da nossa conversa, a gente não sabe como ainda, né? Qual o processo que acontece, mas sim, a leitura ela ajuda a essa proteína ela crescer. Então, ele é uma ferramenta assim, gente, sério. Quer uma dica para vida, leia? É isso. E aí, e essa é a primeira dica que a gente dá em relação ao equilíbrio, mas eu gostaria de tocar em dois pontos que a Sharon também falou. Brincadeiras, então a gente realmente levar os filhos, brincar muito com os filhos, com seu pet, enfim, brincar ao ar livre, então dar um respiro para a mente quando a gente fala da questão dos dispositivos digitais, isso é muito importante. E um ponto que a Sharon falou que é essencial, né? Que é você estar presente. Então, esteja presente na vida do seu filho, esteja presente na sua família. Momento de refeição, eu falo que, sei lá, eu aprendi, né, como grande valor, no momento de refeição, estar com a família, de estar com a família. Então, deixa o celular de lado. Trabalhar é a mesma coisa. A gente vê muitas pessoas, às vezes, assim, comendo e tá na frente do computador, tá com o celular, percorrendo telas. Então a gente precisa desse respiro. Então aqui são dicas aqui que a gente vai dando e que são coisas, pequenas coisas. De novo, ninguém tá falando que é para você, nossa, largar, jogar tudo pro alto, vou lá pro morro, não sei da onde para viver a vida. Medite, meditar é bom demais, mas também ninguém tá falando para você ir pro extremo, né? Mas o quanto esse pouquinho a cada dia vai fazendo com que a gente tenha assim uma vida mais saudável. E aqui, Sharon, eu quero que você fale que tem um pontinho, pessoal. A gente já está para quase encerrar a nossa live. E eu quero muito que a Sharon fale um pouquinho aqui, que me despertou a curiosidade. O que significa ser apaixonada pela plasticidade da vida? Eu fui Ai, pesquisar, tá? O que é essa plasticidade da vida, mas eu quero ouvir de você. quando a gente relaciona a plasticidade neural, é essa capacidade de criar novas conexões. E essas novas conexões podem ser para qualquer coisa, pode ser para ressignificar um trauma, pode ser aprender uma habilidade nova, pode ser exercitar o seu autocontrole, a sua compaixão, enfim, é uma gama de possibilidade, né? E existe um professor aqui em Curitiba que ele é uma referência gigantesca assim, na área de educação, o professor Arthur, e ele traz muito isso, né? Que a vida, ele trabalha muito com liberal arts. Depois até posso te passar ali o conteúdo dele, que é fantástico, né? Então ele fala que a vida é uma grande peça de teatro. E em cada momento a gente precisa escolher qual personagem é. E a gente é personagem, porque a Sharon mãe é diferente da Sharon filha, né? Claro que a minha base de valores, de essência é a mesma, né? E isso é muito legal, da gente conseguir brincar e aproveitar, como se a vida fosse uma grande brincadeira mesmo, sabe? Essa coisa de voltar a ser criança. Então, saber aproveitar esses momentos, né? Saber aproveitar o momento em família, saber aproveitar o momento em trabalho, e eu busco muito isso. Mais uma vez, usando o Álvaro Machado Dias, né? Tem um estudo dele que é sobre felicidade. Então, ele analisou diversos pacientes ali que já estavam, né, em estado terminal dentro dos hospitais. E qual foi a questão que eles trouxeram como sendo a mais relevante para se ter uma vida feliz? Do que eles se arrependiam, né? E ele trouxe a metacognição. O que é a metacognição? É estar presente no momento presente. É a liberdade, de fato, né? De você saber o que está acontecendo naquele momento e conseguir escolher a sua atitude. Aí isso trouxe, né, essa coisa do teatro. Então, gente, é estar presente, é saber o que está fazendo, é fazer com intenção, é fazer com coração. E eu busco isso muito na minha vida, né? Então, é por aí. Eu falo que a Aya surgiu dentro desse contexto, vida leve em cor. Eu falo que é onde a gente traz muita leveza e muita diversão para a vida da gente. Sharon, seus livros do momento. Qual o livro que você indica aqui pra gente que realmente despertou algo na sua vida? Tá.
É o primeiro livro que trouxe muito insight, né? E acredito que seja de utilidade pública. É A Fábrica de Cretinos Digitais, do Michael. Agora meu francês é terrível, não sei se é Desmourget. Não sei, não Também sei não falar. sei pronunciar, mas deve ser. Ele traz assim um repertório muito grande de várias consequências que o uso excessivo de tecnologia pode trazer. E não só na criança, ele traz muito de produtividade, né? Acabei não falando da produtividade. Então ele traz muito isso também. É fantástico, é uma introdução assustadora, mas é muito libertadora também. E o segundo livro, ai, cadê o nome do meu livro? Tá aqui. Que eu tô lendo com a Laurinha, só que eu confundi o nome dele. O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Então, ele é um livro muito fofinho que eu leio com a minha filha antes de dormir. E ele é um livro de insights mesmo. Ele é para criança, mas ele é muito adulto. Então, a gente lê todos os dias um pouquinho e conversa sobre aquele ensinamento. Ele é muito fofinho, assim, ele é muito legal. E olha lá, gente, eu já até falo. Do primeiro livro, a Sharon já até me deu um alerta, ó. Eu fui à Bienal e também vi aqui, ó. Me chamou a atenção porque o segundo livro do nosso amigo Michael Desluger, não sei se é assim que fala, é Faça-os Ler. Então, esse daqui é muito do meu universo, mas a Sharon já me fez um alerta. O primeiro livro precisa ser lido porque ele vai trazer todo o estudo dessa problemática relacionada a esse desequilíbrio. E o segundo livro, ele vem como uma solução. Então, eu já fiquei muito feliz que a solução é a leitura. Tô doidinha para desbravar esse livro aqui. E eu fiquei muito feliz também de ouvir aqui da Sharon o quanto essa participação dela, né, em fazer uma leitura junto com a filha, analisar depois, enfim, rever depois a história. Então, gente, isso é mágico, é mágico. Eu acho que isso fica muito na memória. Eu falo que minha memória de criança, até falando um pouquinho de quando hoje a gente fala de audiobook, eu lembro muito das coleções que a gente tinha acesso, enfim, não só a questão de Barça, mas aquelas. O ciclo do livro trazia muito pra gente aquelas histórias infantis fantásticas e também os disquinhos de história. Então eu falo que o meu audiobook da época eram os disquinhos. E Sharon, pra gente fechar, uma palavra e qual a sua arte? Hum, uma palavra é movimento. A vida é movimento, né? Então, transformar toda essa energia potencial em cinética, então colocar para fora. Vamos lá nos movimentar. E a minha arte é o polidense. Eu consigo me conectar com o universo ali. E é engraçado porque é um esporte um tanto quanto introspectivo, porque sou eu e a barra superando limites, porque ele é difícil, é pesado, então exige concentração demais, demais, demais. Fé, porque se eu pensar que vai dar errado, vai dar errado. Então eu preciso ter fé que eu vou conseguir. E ali eu consigo me conectar com algo maior mesmo. E a palavra é movimento. Tem que se mexer. A gente foi feito para se mexer. Aí, concordo com você. Gente, quero agradecer muito, primeiro, a presença da Sharon, ao tempo dela e principalmente por compartilhar com a gente esse conhecimento muito rico e que é da vida prática. A gente não está falando de conhecimento aí que está muito, eu não tenho acesso. Muito pelo contrário, a gente tem que colocar isso na nossa vida prática, olhar assim para as nossas crianças, para os nossos jovens, olhar para nós mesmos. O cuidado que a gente precisa ter em relação à nossa longevidade. Agradeço a presença de vocês. A live vai ficar gravada, então quem não conseguiu ver hoje pode ver depois, se quiser ver de novo. E a gente vai ter uma surpresa aí pro pessoal, né, Sharon? A gente vai compartilhar algumas dicas também e um conteúdo especial que a Sharon preparou pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês também nos próximos duetos literários, lembrando que eles vão ter dois formatos, em formato de live e também em vídeos. Eu espero vocês. Obrigada. Boa noite e um beijo bem grande. Obrigada, Sharon. Obrigada. Obrigada, Ritinha, pelo convite. Adorei estar aqui. Gente, obrigada pela participação de todos. Infelizmente, não deu tempo aqui para ler todos os comentários, mas a gente fica muito feliz com a participação. Com certeza, com certeza. Foi muito rico aqui ver vocês participando e principalmente comentando sobre o quanto é um assunto essencial para a vida da gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.